bem-vindo a mais um Conexão CEO. Ele costuma brincar que em suas veias corre um pouco de sangue, de cimento, de areia e de plantão de vendas. Para entender um pouco dessa história, hoje eu converso com Rodrigo Luna, fundador e presidente do conselho da construtora e incorporadora Plano e Plano. Rodrigo, tudo bem? É um prazer ter você aqui no Conexão CEO. Olá, Moacir, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo excepcional trabalho que vocês fazem. Muito legal estar aqui. Rodrigo, eu queria começar um pouquinho por essa história, né? É uma coisa que já vem de família. Teu pai era do setor. Conta um pouquinho como é que começou esse teu vínculo, essa tua relação aí com o mercado da construção e incorporação. Essa brincadeira que você fez é, na prática, o que aconteceu com a história da minha vida, né? Meu pai, alagoano, foi estudar engenharia no Rio de Janeiro e, em 1964, veio montar aqui em São Paulo a Gomes de Almeida Fernandes. Gomes de Almeida Fernandes, que foi uma importante e uma das maiores empresas do setor dos últimos 50 anos, e que depois, em 1986, se transformou em Gafisa, e foi a vida do meu pai. Então, eu cresci respirando o mercado imobiliário e, obviamente, de uma forma natural, fui me apaixonando e me envolvendo por esse segmento que realmente é muito interessante e provém aquilo que todos nós mais desejamos, né? Um lar digno para criar as nossas famílias e para nós. E as tuas primeiras lembranças do que? Já são de canteiro de obra, de projeto? Conta um pouquinho aí dessa tua infância no setor. Obviamente, quando pequeno, muito plantão de vendas, porque obra é mais difícil você levar criança, né? Aham, Então, aham. aos finais de semana, sempre, porque a venda imobiliária ela acontece muito no final de semana, então a gente sempre ia passear nos plantões de vendas e era muito bacana, porque naquela época o formato era entregar balões, aqueles balões que subiam, né? Então chegava no plantão e ganhava balão, e meu pai ficava lá vendo e acompanhando a movimentação das vendas, e a gente ficava ali brincando com os balões. Então eu tenho muito dessa lembrança e realmente eram momentos muito, muito gostosos em família. Agora, da brincadeira, quando o negócio virou sério, ali da Plano, né, que é de 97, me conta um pouquinho do começo dessa história, né, da empresa. Bom, na verdade, como eu disse aqui, a minha paixão pelo setor aconteceu naturalmente em função desse dia a dia, né? E a Gomes de Almeida Fernandes, Gafisa, tinha uma regra no seu estatuto que filho de acionista não poderia trabalhar na empresa. Eles eram 5 sócios, então criaram esta regra para justamente profissionalizar a empresa, né? Para não haver competição entre filhos de sócios. Então eu sempre soube que eu precisaria caminhar com as minhas pernas. Então, desde que entrei na escola de engenharia Mackenzie, em 1989, entrei no Mackenzie. Então, já comecei sabendo de que eu teria que seguir os meus passos. E aí fui me preparando, porque sabia que eu queria ter a minha companhia imobiliária, a minha incorporadora. E em 1997, depois de muitos anos de obra, muitos anos em estudos de viabilidade econômica, tive uma passagem por 4 anos no Bank Boston, na mesa de operações, me aprofundando na área financeira, e em 1997 a ficha caiu, eu falei, agora eu estou preparado, e aí iniciei os trabalhos na Plano e Plano. Naquela época, sem dinheiro nenhum, absolutamente nenhum recurso, comecei fazendo obras para arquitetos, especialmente para uma arquiteta conhecida que já tinha algumas obras para começar, e eu, com a minha experiência de engenheiro, comecei a Plano e Plano prestando serviços de engenharia civil para esses projetos de arquitetos renomados. E assim a empresa foi crescendo,
foi se formatando naquilo que era o objetivo central do meu sonho, que era transformar a Plano & Plano numa importante incorporadora brasileira. E foi assim que foi acontecendo. Aos poucos nós fomos montando negócios, prestando serviços para investidores, ficando com participações nesses negócios, e à medida que a empresa foi ganhando escala, fomos ganhando musculatura e fomos tornando uma incorporadora de fato, que é o que nós fazemos hoje. E aí tem um passo importante, dando mais alguns saltos aí nessa história, né? Tem um passo importante que vocês deram ali em setembro de 2020, que foi a abertura de capital, né? E ao mesmo tempo você, que foi de certa forma um segundo boom ali do setor na bolsa, né? Muitas empresas acessaram ali depois daquela onda ali de 2007, 2008, né? E aí vocês fazem parte desse segundo boom, de certa forma, do setor, né? E aí também tem as dificuldades de você viver ali no escrutínio trimestral, né, Rodrigo? Fala um pouco disso, até porque todo o setor está sofrendo com isso aí no último ano para cá, né? Por conta de uma série de questões que a gente também vai abordar aqui. Mas me fala um pouquinho também desse passo e de como é viver aí, né? Mais sob a mira, vamos dizer, dos investidores. Moacir, esse foi um caminho natural. Ele não foi programado. Isso é uma empresa do setor imobiliário. É isso que eu sei fazer, é isso que eu sou apaixonado e vou fazer a minha vida inteira. E na evolução da empresa, várias portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. E neste momento, nesta época, em 2020, nós começamos a ser muito acessados pelo mercado e consideravam que a nossa empresa realmente estava pronta para se tornar uma empresa listada. Esse detalhe do escrutínio ele é muito importante, muito bem observado por você, mas eu queria voltar para a origem. Em 1997, quando nós começamos nossas operações, como disse, nós tínhamos recurso zero. Então, nós sempre trabalhamos com um modelo de investidores. Portanto, nós sempre prestamos contas, fez parte da nossa história prestar contas a investidores que participavam dos nossos negócios, que eram formatados dentro da empresa. E hoje não é muito diferente, né? Quer dizer, nós temos acionistas, né? E que nós temos que prestar contas. Então, é um movimento natural e que, obviamente, se faz de uma forma muito mais programável, né? Muito mais estruturada, mas já faz parte do nosso dia a dia e nós não temos nenhum problema de fazer isso, pelo contrário, isso é um motivador, são mais pessoas contribuindo e trazendo para nós, vamos dizer, a necessidade de se tornar cada vez mais transparente, cada vez mais organizado e cada vez mais entregando resultados, né? No final das contas, eu como um acionista da companhia, também quero cada vez mais que a empresa entregue bons resultados e, obviamente, nossos acionistas vão estar satisfeitos com isso, né? Agora, acho que o setor vive uma questão aí que até é meio dúbio, né? Porque você tem, de um lado, uma demanda que está aquecida, isso já vem, acho que do ano passado, né? Tem uma demanda aquecida, você tem um cenário que era mais propício aí, só que, por outro lado, agora você tem uma série de questões que até afetam um pouco, bastante ali o público que predominantemente a Plano atua, né? Que é ali mais baixa, um pouco média renda, né? E se fala muito que o ano passado foi uma festa, mas que chegou o fim da festa. Vocês, inclusive, né, registraram recordes aí no ano passado, que 2022 é mais um ano de ressaca para o setor. Você concorda com isso? Nós estamos num ano muito desafiador, né? Vivemos aí os anos passados recentes, uma taxa de juros muito baixa e inflação, de certa forma, equilibrada. Em 2021, 2020, começou em 2020, principalmente em 2021, tivemos aí um crescimento bastante significativo da inflação por conta de toda a quebra da cadeia de insumos por conta da pandemia, e agora estamos diante de um novo cenário, né? Taxa de juros agora já em 2 dígitos, aí caminhando em torno de 13, talvez um pouco mais ao longo de 2022,
a inflação, quer dizer, recrudescendo um pouco, a questão agora dessa guerra aí na Rússia e Ucrânia trouxe aí vamos dizer, um leve movimento ainda da inflação e, sem dúvida nenhuma, é um desafio, um ano desafiador, um ano eleitoral, mas algumas coisas são importantes ser ditas. Primeiro, a gente não pode esquecer de que a demanda por habitação no Brasil é enorme, né? E ela se intensificou com essa questão da pandemia, né? Claramente, houve uma ressignificação da casa própria, né? Aqueles que já tinham a sua casa procuraram melhorar, ampliar e reformatar o modelo dos seus cômodos para atender o novo normal, com a vida digital, que é isso que nós estamos fazendo aqui, cada vez mais comum na vida das famílias brasileiras, e aqueles que não tinham a casa própria, em que durante todo esse processo de pandemia duríssimo que nós passamos, escutou, fique em casa, fique em casa. E ele se perguntava, mas que casa? Eu ainda não tenho a minha casa e preciso ter a minha casa. Então a demanda é muito grande, reforçada por essa questão da pandemia, e os números mostram, né? 2020 e 2021 foram recordes de lançamentos do setor inteiro, na Plano da mesma forma, tivemos números realmente crescentes. Neste começo agora de 2022 não tem sido diferente. Nós ainda temos uma estrutura de crédito imobiliário que cabe no bolso do consumidor. É claro que houve um aumento dessas taxas de juros, um aumento dos preços por conta da inflação, mas o que o mercado acaba fazendo, naturalmente, e é o que a Plano tem feito, é buscando encontrar o cliente certo para aquele produto, né? E como a demanda é muito grande, nós ainda estamos aí vendo os plantões cheios e um crescimento nas vendas por conta de toda essa situação que reportamos aqui. A superação, sem dúvida nenhuma, voltar a encontrar margens equilibradas, que sempre praticamos no passado. A mudança, a elevação da inflação foi de uma forma muito rápida e muito brusca, e aos poucos nós estamos recompondo essa margem e em breve estaremos entregando de novo resultados em termos de margem, como sempre tivemos no passado. Mas é um mercado muito resiliente, já mostrou isso, e o brasileiro, até pela natureza, gosta do imóvel e está aí, né? Um mercado bastante forte. Como eu comentei, né? Acho que vocês atuam principalmente ali mais na baixa renda, mas também tem um pouco de média, que é até a origem de vocês, e acho que vocês retornaram, eu quero falar disso depois também. Mas houve, por exemplo, essa questão da inflação nos custos até dos materiais, né? Que impacta vocês, impacta as margens. Como é que vocês lidaram um pouco com isso? Tem repasse de preços? Como é que vocês estão passando aí por essa questão? Moacir, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, busca incessante por melhoria de processos, por economia de custos, por buscar melhor preços na contratação e repassando, na medida do tempo, isso para preço, né? Isso tem acontecido, o mercado tem respondido, e nós estamos aí bastante otimistas que ao final desse ano nós já vamos ter aí conseguido recompor boa parte dessas margens que foram corrompidas aí pela inflação. E como você disse, a Plano nasceu em 97, fazendo alto padrão. Naquela época nós não tínhamos baixa renda, porque não tínhamos crédito imobiliário adequado ao consumidor para estas faixas mais baixas. E passamos aí por muitos anos operando alta renda e já no início do século, começo dos anos 2000, começamos a fazer classe média através dos programas de demanda comprovada da Caixa Econômica Federal. E quando chegou o Minha Casa Minha Vida em 2009, nós tínhamos aí mais ou menos 60% do nosso portfólio na classe média. E fomos naturalmente, por conta da nossa natureza, que somos engenheiros, enfim, dominamos o processo produtivo com muito critério, nós já fomos entrando na baixa renda credenciado por conta de toda essa nossa história.
E aí, em 2016, com a crise fiscal, nós tínhamos mais ou menos 60% de baixa renda e 40% de classe média, por conta da crise dos distratos que foi produzida, né, por aquele momento econômico muito difícil. Nós recolhemos todos os nossos lançamentos de classe média, porque não queríamos carregar uma carteira com repasse simplesmente nas chaves, correndo o risco dos distratos. Recolhemos todos esses lançamentos e focamos no repasse na planta, que é o programa naquela época do Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela. E agora, nesse último ano, desde do ano passado, nós retomamos os nossos lançamentos na classe média e vamos atuar nesses mercados que a gente sempre trabalhou ao longo da nossa história. Bom, antes de falar um pouquinho de cada uma dessas linhas, você consegue dar um pouquinho se for possível, né, Rodrigo, uma projeção em termos do que vocês enxergam em termos de lançamentos, talvez de VGV para 2022? Olha, Moacir, nós não damos guidance, mas o que eu posso dizer para você é que esta é uma empresa que cresce a passos largos, sempre projetando crescer aí 2 dígitos baixos ano a ano, mas o mais importante de tudo é de que é uma operação consistente, é uma operação que não tem saltos, é uma operação que ao longo do tempo foi crescendo de uma forma robusta, mas ao mesmo tempo muito segura. Então, nós continuamos o nosso formato de dar passos firmes em termos de crescimento, mas sempre com muito controle e muita gestão. O setor imobiliário exige isso, né? Muita cautela, porque como nós vivemos num país de oscilações econômicas muito fortes, nossa empresa esse ano faz 25 anos de história, já passamos por diversos planos econômicos, por diversas situações, e sem dúvida nenhuma, o mais importante é um voo longo, consistente, de longo prazo, e é isso que a gente trabalha no nosso dia a dia aqui. Mas dá para ter um pouquinho de uma cor aí, sem números, eu sei, porque tem limitações aí por conta de você ser uma empresa listada, mas um pouco uma cor, até na comparação com o que foi 2021, em termos de lançamentos, de VGV, só para a gente ter um pouquinho delineado o Nós que vai ser esse horizonte aí? Claro, você. O ano passado nós fizemos 1,4 bilhão de lançamentos, batendo mais ou menos 1,5 bilhão de vendas. Esse ano nós queremos crescer 2 dígitos baixos e assim tem sido já nesse primeiro trimestre, conseguimos implementar esse ritmo e assim estamos planejando fazer ao longo de 2022. Aí, antes de falar de um pouquinho mais de lançamentos, né, dessas linhas, tanto mais para média como para baixa renda, em termos de land bank, né, de estoque de terrenos, o que vocês têm é suficiente para o crescimento que vocês estão vislumbrando para esse ano e para os próximos anos? Como é que vocês estão lidando um pouquinho com essa parte aí do negócio, com essa estratégia? Um negócio imobiliário começa com uma boa matéria-prima, que é terreno, né? Nós, obviamente, temos uma estrutura bastante robusta para aquisição de terrenos. Hoje nós temos em torno de 10 bilhões e 200 milhões de reais de land bank, de terrenos para ser lançado nos próximos anos. E temos metas sempre muito firmes e agressivas de comprar mais terrenos do que lançamos ao longo do ano, para, obviamente, poder, ao longo do tempo, escalonar o produto certo no momento certo, adequando o nosso land bank àquilo que o mercado demanda. Então, nós temos aí um land bank bastante robusto para fazer frente aos lançamentos dos próximos anos. Agora, até linkando um pouquinho com aquela questão que você falou ali da pandemia, né? Que a moradia foi ressignificada. Acho que tem uma série de tendências que veio aí com esse período aí da Covid-19, que acredito que algumas vão permanecer, né? De certa forma, isso influencia os projetos da Plano e Plano daqui para frente? Se sim, você poderia dar alguns exemplos? Olha, com toda certeza influencia, mas não é só a pandemia. O tempo todo nós temos que estar atentos porque nós produzimos aquilo que é o desejo do consumidor, aquilo que cabe no bolso do consumidor, aquilo que é adequado ao formato de vida das famílias brasileiras de acordo com as suas rendas. Então sempre tem impacto, nós sempre temos que estar atentos a isso. Vou dar alguns exemplos para você. Primeiro, fora da pandemia. As unidades habitacionais do passado eram maiores.
elas tinham espaços diferentes do que existem hoje, mas também tinham espaços, vamos dizer assim, não bem aproveitados. Os projetos hoje são muito mais modernos e atualizados, com melhor aproveitamento em áreas menores para caber no bolso do consumidor. Este é um exemplo. Outro exemplo, agora já ligado à pandemia, obviamente já existe aí uma necessidade de você criar espaços, por exemplo, para home office, né? Então, dentro do layout dos ambientes, sempre tem hoje a preocupação de encontrar aonde o casal pode, eventualmente, no dia de home office, ficar bem adaptado para poder fazer o seu trabalho de forma correta. Nas áreas comuns, muitas evoluções, por exemplo, as lavanderias coletivas, por exemplo, as próprias salas de trabalho para fazer home office, não no seu apartamento, mas nas áreas comuns. Hoje nós temos aí o hábito de todos nós, por conta de tudo que passamos nos últimos anos, dessa questão da entrega em casa, né? do comércio digital. Então, tem áreas no condomínio para tratar e receber tudo isso que chega para os moradores. Enfim, tem uma série de coisas que vão acontecendo ao longo do tempo e isso é muito dinâmico. O produto de 3 anos atrás não é igual mais o produto de hoje, que vai ser diferente do produto daqui a um ano, porque a natureza do formato de vida das sociedades vai se alterando e nós temos que estar atentos para acompanhar isso, porque, de novo, nós produzimos aquilo que a sociedade demanda, aquilo que as famílias buscam. Então, nós temos que estar adaptando à realidade daquele momento. Falando primeiro da linha mais voltada à baixa renda, né? Você pode dar um pouquinho do perfil, tamanho hoje de um apartamento da Plano & Plano nessa linha? Algumas novidades, talvez, em termos de projetos. E, bom, vocês estão mais centrados aqui em São Paulo. A intenção é continuar em São Paulo? Quais bairros vocês olham mais? O que tem em termos de lançamentos que você possa falar já? Dá uma geral um pouquinho nas perspectivas aí desse portfólio. A nossa origem foi alta renda em São Paulo. Ao longo do tempo, nós fomos migrando, como já falamos aqui, para produtos de classe média. Quando veio Minha Casa Minha Vida, entramos na baixa renda. E em 2008, nós fizemos uma expansão geográfica para o Norte e Nordeste. E montamos uma operação muito grande com um escritório na cidade de Natal. Quando veio a crise, voltando à crise fiscal de 2016, além de nós recolhermos os lançamentos com repasse nas chaves, para não correr o risco do distrato, nós também percebemos a fragilidade econômica do Brasil naquele momento, com vendas muito baixas e preços também sem conseguir entregar resultados. Então, recolhemos também a nossa operação para São Paulo, onde é o nosso local de origem, a gente domina e conhece com muita profundidade, uma vez que aqui em São Paulo, pelo poderio econômico e pela quantidade de pessoas que vive na região metropolitana, no estado de São Paulo, nós poderíamos ter aí uma capacidade de superar e passar aquele momento de crise com muito mais resiliência e muito mais proteção econômica. E, de fato, isso se demonstrou uma estratégia acertada, porque tivemos aí, apesar de toda a crise entre 2015, 2016 até 2018, 2019, a empresa só cresceu 2 dígitos por ano, como falamos, e realmente foram anos muito interessantes e muito bons para a nossa empresa. E durante esse período, né, como nós dissemos, com o início do Minha Casa Minha Vida, nós já se apercebendo desse gigantesco déficit nessas faixas mais baixas, nós realmente nos especializamos nesse mercado de baixa renda, porque é um mercado com demanda por muitos e muitos e muitos anos. Nós estamos falando hoje aí num déficit habitacional na ordem de 8 milhões de unidades, um pouquinho menos, 7.700, e o mercado hoje cresce
em torno de 1.200.000, 1.300.000 unidades por ano de novas demandas, e o setor como um todo no Brasil produz 800, 700, depende do ano, 600. Ou seja, esse déficit só cresce ano a ano. Então, é um vasto mercado para ser atendido e, obviamente, nós estamos muito bem posicionados para, ao longo dos próximos anos, poder operar nesse segmento, que é um segmento muito resiliente, já demonstrou que mesmo nas crises nós ainda temos um mercado muito forte, com uma demanda muito aquecida e, por conta da nossa especialidade, nos tornamos aí um dos maiores produtores de imóveis de baixa renda do Brasil. E tem, por exemplo, a gente fala de São Paulo aí, tem alguns bairros que vocês estão olhando mais, tem alguns lançamentos que você possa falar aí já no mapa. Moacir, nós estamos em São Paulo inteiro, norte, sul, leste, oeste, centro, em todas as regiões. Nós estamos falando alguma coisa entre 8 e 10 mil unidades por ano de produção. Então, nós estamos presentes em todos os lugares da cidade. Nós vamos ter um lançamento aqui, agora na Zona Norte, um lançamento para as faixas até um pouquinho mais baixas. Estamos falando aí. Qual que é a faixa de preço também, Rodrigo? Só complementando assim, qual é a faixa de preço dessas linhas, né? Olha, hoje esses produtos começam de 160 e vão até 250. Nós subimos o nosso ticket, né? Porque também estamos entrando, voltamos a entrar na classe média, então temos produto até 400 mil reais. Mas ao longo desse ano, nós voltamos a conseguir encaixar com as margens de antigamente produtos para essas faixas mais baixas, o que é uma questão sensacional, porque o mercado se esvaziou nesses segmentos mais baixos por conta dessa inflação e dessa reprecificação, mas a demanda é enorme. E agora, já encaixado com um novo produto adequado a essas famílias mais baixas, nós vamos ter um lançamento aí que está demonstrando ser um lançamento muito, muito, muito forte para essas faixas que hoje estão menos atendidas, entregando margens consistentes como sempre entregamos. E você perguntou tamanhos de produto. Nós temos produtos que são produtos de 1 e 2 e 3 dormitórios, para as faixas mais baixas, um dormitório bem estruturado, com área de serviço, boa sala, com e sem terraço, e os 2 dormitórios, que vão aí de 31 a 35 metros, com e sem terraço, chegando até 35 e 36 metros, 2 dormitórios com suíte, e também os 3 dormitórios. Enfim, é uma gama de produtos aí que pega famílias de 12, 13 salários até famílias com 3 salários de renda familiar. Achei interessante que você falou, né, que vocês encontraram aí uma fórmula até quando o mercado meio que, não sei se bem o termo, mas abandonou, mas deixou de explorar tanto esse perfil por conta das questões, né, que a gente comentou aqui já, tanto macroeconômicas como até políticas, né? Eu queria entender um pouco qual é essa fórmula que vocês acharam para adequar as margens e seguir atendendo esse público. Ô, Moacir, a gente sempre fala aqui na empresa de que nós temos que estar sempre preparados para as crises. Nós temos que estar preparados, porque as crises acontecem, né? E o segredo de se perpetuar uma companhia imobiliária nesse nosso mercado tão volátil, nossa economia tão volátil, é estar preparado para as crises. E é nas crises que aparecem as grandes oportunidades, né? Nós temos, como nós falamos aqui, um mercado gigantesco nas faixas mais baixas de renda. Quem souber aproveitar esse mercado, bebe água limpa. E foi isso que nós fizemos ao longo desses últimos aí 12, 14 meses, adequando a realidade de preços mais altos para um mercado que ficou, como você falou, pouco ofertado por conta dessa mudança de patamar. Subimos para a classe média, mas não esquecemos de trabalhar nessas faixas mais baixas. E conseguimos encontrar agora novamente uma equação de custo de produção e bolso do consumidor que volta a entregar as margens que nós sempre entregamos nesses produtos, que sempre foram margens muito robustas. Então, é realmente uma oportunidade enorme, porque não é fácil produzir. Você está vendo aí, como você já falou, as empresas deixaram de operar nessas faixas mais baixas pela equação, e sem dúvida nenhuma nós estamos enxergando aí com
excelentes olhos esse lançamento que vamos fazer. Agora eu queria falar também da parte mais da média renda ali, do médio padrão, né? Que é a Space, se eu não me engano, a linha que vocês retomaram. Isso foi Exato. segundo semestre ali de 2021, né? Fala um pouquinho dessa linha, um pouquinho, dá uma geral também aí, né? Em termos de perfil dos imóveis, do público que vocês estão atendendo também, e do quanto essa linha pode representar no portfólio de vocês, né? Você falou que antes era 40-60, inverteu 60-40, até que foi a baixa renda tomou conta. Como é que vocês veem um pouco isso no médio e longo prazo? Nós vamos voltar a fazer 30%, 40% fora da baixa renda, né? Nos segmentos acima do Casa Verde e Amarela. Isso vai, exatamente qual é a dimensão vai depender um pouco de como a economia avança e de como o consumo desses produtos vai acontecer. Mas, como nós já falamos aqui, a todo momento o produtor imobiliário tem que estar atento às demandas do consumidor. E elas vão mudando à medida em que o comportamento das famílias e das pessoas vai alterando com as realidades. Nós já tivemos linha de classe média Vero, com muito sucesso no passado, no início dos anos 2000. Depois tivemos a linha Fato, fizemos uma linha de classe média muito forte, com muito sucesso entre 2002 e 2013, 14. E agora lançamos a linha Space, com o sentido de criar um espaço adequado para os consumidores, para as famílias brasileiras. Então, essa linha Space, ela é o conteúdo dessa nova fase de lançamentos da classe média, buscando espaços adequados à nova realidade do comportamento das famílias brasileiras. E tem sido muito bacana, porque retomar aquilo que a gente sempre fez, mas com um novo conceito muito em linha com o que hoje a gente tem aí de demanda de espaços, como, por exemplo, o home office que falamos, o comércio digital e por aí vai. Quantos lançamentos vocês já fizeram nessa linha e qual é a faixa um pouco do público ali, né? Você falou baixa renda, vocês consideram ali até 12, 13 salários, né? Não, baixa renda a gente considera até 6 salários, né? 6 salários? E a partir dali a gente já considera a classe média, né? E chegando aí até esses produtos de 400, 500 mil, já chega a Uhum. 15 salários. E aí são também um a 3 dormitórios, qual é um pouquinho o perfil São dos apartamentos de imóveis? 1, 2 ou 3 dormitórios e que variam aí preço, como nós falamos aqui, de 270, 280 a 400, 450 mil reais em bairros diversos de São Paulo. São Paulo tem essa característica, né, Moacir? São Paulo é muito forte economicamente e muito com uma capacidade de demanda imobiliária enorme, enorme. Então, você tem aí tanto na Zona Sul quanto na Zona Norte, Zona Oeste, bairros muito demandados por habitação. O próprio centro da cidade, temos lançamentos super interessantes ali na região do centro da cidade, que é uma região com infraestrutura absolutamente fantástica e que precisa se remodelar, né? O centro da cidade está abandonado de certa forma, né? Então, São Paulo é muito forte, tem uma demanda muito grande e por conta disso a gente acaba se aproveitando para adequar esses produtos tanto de baixa renda quanto de classe média. E essa volta, né, a essa diversificação, né, tanto baixa quanto média renda, também dá um pouco mais de equilíbrio para vocês atravessarem esse período mais aí de incertezas, né, do país, né? Ô, Moacir, as coisas são cíclicas. Quando nós paramos de produzir, resolvemos estrategicamente parar de lançar novos empreendimentos na classe média, foi porque todos os lançamentos de classe média do mercado estavam dando prejuízo por conta do extrato. Então, toda a carteira da indústria imobiliária que tinha lá o seu projeto vendido na planta e, ao longo do tempo, os consumidores pagando prestações para fazer o repasse nas chaves e eles devolveram essas unidades por conta da crise fiscal, a reprecificação não conseguia mais devolver aos preços que estavam sendo praticados. Então, naquele momento, fazer classe média não era bom,
estava dando prejuízo para as empresas, e quem permaneceu realmente teve anos muito difíceis, né? Então, o que o produtor imobiliário precisa, e o que a gente faz, é estar atento aos movimentos e à demanda daquele momento. Hoje, voltou a ser muito atrativo produzir habitação para a classe média. A classe média é sempre uma classe muito sofrida, né, nas crises econômicas, né? Ela sente muito. Você vai dizer assim, mas a classe baixa também não? Sim, a baixa renda também, mas a baixa renda hoje conta com um programa habitacional muito bem estruturado, com taxas de juros equilibradas, adequadas àquele consumidor, e com o advento do desconto, né? do subsídio. Isso ajuda muito esta classe. E a demanda é infinitamente maior do que a demanda de classe média. Então, classe média é um mercado muito bom, é um mercado que ficou aí sem muito lançamento nos últimos anos. Então, tem aí bons anos para se produzir, porque a classe média demanda boa habitação, mas tem que estar sempre muito atento para essas oscilações econômicas, principalmente no nosso país, que tem histórico de muita volatilidade. Um assunto, um tema, Rodrigo, que acho que qualquer setor hoje ele permeia, que é a tecnologia. E acho que no caso de vocês, do setor de vocês, tem várias óticas também, né? Quando você fala, por exemplo, de vocês encontraram a equação de custos, eu queria entender um pouco também esse ponto de vista ali do canteiro de obras, dos projetos, o quanto tem de tecnologia nessa equação também, se é uma questão que vocês estão dando cada vez mais peso dentro da operação também da Plano e Plano. Nós temos que ver de que houve uma evolução na forma com que as sociedades vivem. Então, quando a gente fala hoje de tecnologia, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, né? O ESG, que é um tema super importante e é importante a gente abordar aqui, não é uma questão de gostar ou não gostar, querer ou não querer. Ela é assim e nós precisamos tratar da melhor forma possível. Então, em termos de tecnologia, claro que tem um impacto enorme no nosso setor e no nosso mercado, porque de fato é isso que a sociedade demanda. Então, trazendo para o nosso negócio, claro que tem muita tecnologia sendo empregada dia a dia, com evolução constante na nossa operação, no nosso trabalho, quer seja nos canteiros de obra, quer seja na formatação, quer seja no tratamento com os nossos consumidores, né, que é muito mais digital do que era no passado. Enfim, realmente tem um impacto muito grande da tecnologia na evolução da nossa companhia. Agora, do ponto de vista a gente vê muitos outros nomes do mercado aí, né? Ah, indo além vamos dizer, do negócio tradicional ali, né? Do concreto, do cimento, da areia que a gente estava falando, da entrega das chaves, né? Você vê, por exemplo, alguns pares de vocês fazendo marketplaces de serviços acoplados aí, né? Aos empreendimentos. Você vê alguns outros players também investindo, por exemplo, em plataformas de home equity. Enfim, tem uma gama de produtos e serviços no entorno desse negócio tradicional. Queria entender um pouco de vista do ponto de vista da Plano, da ótica da Plano. Vocês têm projetos ou têm feito alguma coisa nesse sentido também? São as Construtechs e as PropTechs, né? São os nomes dados a esse novo desenvolvimento de negócios ligados ao setor. Temos sim, estamos sempre envolvidos, diversas startups sempre muito próximas de nós, trazendo essas novas oportunidades para o nosso setor. Nós, com uma ligação muito forte em termos institucionais, através das entidades de classe, também aproveitamos muito vamos dizer, dessas oportunidades, e é o que nós dissemos aqui, né? Nós temos que estar atentos sempre a essas novas oportunidades, porque são hábitos das famílias, né? E, de novo, nós produzimos para as famílias brasileiras, né? Para o comportamento dessas famílias. Então, nós temos que, obviamente, introduzir essas novidades, essas oportunidades e evoluções no nosso negócio, na nossa atividade. Tem algum desses projetos, desses novos caminhos aí que já eventualmente já esteja sendo testado ou perto de ser testado, que você possa contar um pouquinho mais de detalhes para quem está nos vendo, Rodrigo? Bom, primeiro que hoje
praticamente 100% dos nossos contratos são assinados digitalmente, através de uma operação tecnológica muito robusta. Então, esse, por exemplo, é um exemplo. A outra evolução, que foi uma evolução até que já vinha acontecendo, mas se acentuou muito por conta da pandemia, é a parte de comercialização através dos canais digitais. Né? Durante este período, quem não tinha uma estrutura, uma plataforma tecnológica muito robusta como nós, sofreu muito mais, né? Porque com o distanciamento social, com parte deste período dos plantões fechados, a conexão com os nossos consumidores era só através dos canais digitais. Então, esta é outra evolução. E nós estamos avançando muito, por exemplo, na loja digital. Então, nós temos aí já em produção algo que em breve vai estar pronto, e é uma plataforma muito robusta em termos de comercialização no mundo digital. Enfim, são evoluções e oportunidades que vão nos colocando, né? E nós, atentos, temos que trazer para dentro do nosso negócio, para dentro da nossa empresa. Agora, essa plataforma que está no forno, que você citou, ela está relacionada só à comercialização do portfólio da Plano e Plano ou de produtos e serviços que estarão ligados a esse portfólio? Você pode dar um pouquinho mais de detalhes para a gente? É um projeto de fases. Esta primeira fase na comercialização, mas esta estrutura dessa plataforma vai permitir um relacionamento muito mais intenso e estreito com esse consumidor por muitos anos, que é na linha do que você está dizendo de criar aí uma atmosfera para abordar outras oportunidades com os consumidores. Seria uma espécie de... Você deu o caminho aqui, Rodrigo, a gente vai tentando extrair aí mais novidades de você. Seria uma espécie de marketplace, isso? Seria uma espécie de marketplace. É isso aí, Moacir. E essa nova plataforma, ela entra no ar, entra em operação quando? Primeiro, então, mais relacionado ao portfólio da Plano e Plano mesmo, né? Exato. A primeira fase, agora, no meio do ano. Uhum. Em relação a esse portfólio, o que ela vai trazer de novidades em relação ao que a Plano já tem nos canais Uma, digitais aí de vendas? uma facilidade muito maior para o consumidor de acessar os produtos, de obter as suas respostas e de concretizar uma negociação, de aprovação de crédito. Enfim, é a busca de menor fricção, né? Tornar as coisas mais leves, mais fáceis e mais ágeis para o consumidor. Esse é o grande objetivo. E essa segunda etapa, vocês que seria mais um formato de marketplace, né? Essa plataforma, vocês preveem para quando? Vocês já estão negociando eventualmente com fornecedores, com sellers para serem incorporados nessa plataforma? Nós queremos, ao longo dos próximos 2 anos, ter o avanço de todas essas fases, para que o que a gente chama de aqui de cidade plano e plano, nós tenhamos, ao final de 2023, já uma plataforma bastante robusta de relacionamento no dia a dia com o nosso consumidor. É uma tendência mesmo, né, Rodrigo? Não é mais aquela coisa de você entregar as chaves e o relacionamento acaba aí, né? Eu acho que o setor está expandindo muito mais suas fronteiras, né? Na verdade, Moacir, de novo, né, é uma mudança comportamental das pessoas, né? E nós temos que estar sempre próximos disso, porque é isso que move os nossos negócios, é atender os anseios e a necessidade do dia a dia do nosso consumidor. Então, é isso mesmo. De novo, né, não é aqui uma questão de dizer gosto ou não gosto, é melhor ou é pior. É, e portanto, se é, nós vamos fazer da melhor forma possível. E esse é o nome que você falou, Cidade Plano e Plano? É isso? Vai ser o nome da plataforma? Esse é o nome interno nosso aqui. Nome Esse é o interno ainda. nome Não, mas beta, né? bacana, É o bacana. nome beta. E isso vem sendo testado desde quando? Não, ele está em formatação, né? A primeira fase nós vamos lançar agora Tá, no meio do ano. tá. Não, não. Mas isso está sendo Cabe, desenhado, está sendo desenhado já faz aí mais de ano. e cabem, seja via parceiros, né? A gente falou, por exemplo, de home equity, cabem produtos financeiros nessa plataforma também? Sem dúvida nenhuma, com toda certeza. Não existe mercado imobiliário sem produto financeiro, Sim. né?
O crédito imobiliário e o crédito ao consumidor, ele é fundamental para que a nossa atividade consiga proporcionar habitação. Então, claro, com certeza tem espaço para as plataformas financeiras, sim. Não, legal. Bom, infelizmente a gente está chegando quase ao final, mas eu queria reservar um tempinho também. A gente falou ali do sangue, do cimento, da areia, né? A gente fez aquela brincadeira ali no começo. Agora, além do setor, né, do dia a dia, de respirar isso, de ter isso nas veias, Rodrigo, o que mais que corre aí nessas veias? O que você gosta de fazer, além da incorporação desse mercado? Quando você tem o teu dia a dia, o que você tem de hobby? Gosta de ler, gosta de esportes, gosta de cinema? Me conta um pouquinho aí de como é que você equilibra as forças aí. Moacir, eu sempre gostei muito de esporte, sempre tive uma boa capacidade esportiva, então é, sempre estive aí nos campos de futebol, joguei futebol a vida inteira, desde pequeno. Tênis e futebol são as minhas diversões. Gostamos muito de viajar, então fazemos sempre muitas viagens ao redor do mundo e muitas delas visitando, inclusive, cidades que tragam para mim inspirações no setor imobiliário. Meu pai sempre fez isso no passado e era a forma daquela época, né, de se conhecer coisas diferentes, já que a tecnologia naquele momento não permitia. E eu lembro que ele viajava e filmava e filmava novos projetos, novas ideias e trazia para casa para se inspirar. Então eu faço da mesma forma, adoro fazer isso e a gente viaja bastante em família e é muito gostoso. E nesse mundo que a gente vive hoje, mesmo com tanta informação, faz toda a diferença você ver o negócio ali ao vivo, né? Pessoalmente, é outra coisa, né? Você viver a experiência mesmo, né? Não tem a menor dúvida, é completamente diferente. Nós recentemente tivemos em Dubai, nos Emirados Árabes, visitando diversos projetos, trazendo inspirações, e sempre se aprende muito, 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 porque o mundo é muito grande, existem muitas pessoas capazes, e sem dúvida nenhuma a gente tem que se inspirar naquilo que dá certo, né? Os bons Não, bacana, exemplos. bacana, bacana. Muito obrigado pela conversa mesmo, pela tua presença, viu, Rodrigo? Imagina, Moacir, é um prazer estar com vocês. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. E foi um prazer aqui estar lembrando de coisas bacanas do passado e contando um pouco da nossa história para vocês. Legal, legal. E obrigado a você que nos acompanha. Você pode conferir esse e outros conteúdos no nosso canal no YouTube, Neofeed Brasil, e também no neofeed.com.br. Um abraço e até o próximo programa.